sós, tua força é minha fé, mas o fogo é de Xangô. Quero teu espaço neste mundo colorido, onde mora a minha dor. Com tantos passos fortes, faço brinde com os amigos que envenenam o olhar. E as gurias, quem diria, chegarão de BH. É vida de praiano, é desse jeito, é o que há. Sem querer, sentei só para observar. É vida de praiano, é desse jeito. Sendo assim não dá, sendo assim não dá, não sou capixaba primeiro. Sendo assim não dá, sendo assim não dá, não sou capixaba primeiro. Ouça nossa voz que vence o mito, que o tremido é do gogó. Nossa identidade faz sentido, vivendo a um passo da felicidade, vivendo a um passo da felicidade, vivendo a um passo da felicidade, vivendo a um passo da felicidade. Sendo assim não dá, sendo assim não dá, não sou capixaba primeiro. Sendo assim não dá, sendo assim não dá, não sou capixaba primeiro. Dizem que sou de Oxós, tua força é minha fé, mas o fogo é de Xangô. É muito gostoso começar o nosso programa com música, né? Jujô, você tem um destaque nas suas músicas, você escreve sobre, nas suas composições sobre o Espírito Santo. Então gostaria que você falasse um pouco de que forma você se inspira no estado, assim, o que te inspira? Na verdade, quando eu vou compor, muitas vezes é através do próprio localidade, lógico, onde eu moro, os amigos, muitas ideias que vêm através dos amigos, pode ser num bar, num restaurante, ou então na própria noitada do bar onde eu toco. Na verdade, são várias influências que vão misturando com as minhas próprias influências que surge uma canção. Certo. E você, que é autora de livros infantis e que também escreve sobre a cultura capixaba, né? Enfatiza bastante essa cultura daqui, né? Já escreveu muitos livros infantis sobre. De que forma o Espírito Santo também te influencia nessa inspiração? Lida, eu sou apaixonada pelo nosso estado, né? E eu acredito muito que o leitor, quando ele lê uma história cujo cenário ele já ouviu falar, ele conhece, já esteve lá ou já ouviu, isso aproxima, né, o leitor da história, né, do livro em si, né? E a gente que precisa tanto desse estímulo à leitura, as nossas crianças leem muito pouco, então é preciso que a gente de alguma maneira seduza as crianças. E eu acredito muito nisso, quando os cenários dos meus livros são todos capixaba, né? Tudo fala sobre nós, né? O nosso jeito de olhar o mundo, né? E eu acho que isso é uma maneira de cativar o leitor, né? Eu acredito muito que o leitor se sinta seduzido por isso. Quando eu conto uma história sobre um morceguinho que mora em Guarapari, no manguezal, está muito preocupado com as casas, invadindo o mangue e modificando o ecossistema. Então ele conhece Guarapari, ele já ouviu falar, ele conhece o manguezal, né? É tão nosso o manguezal. Então eu acredito muito que isso seduza o leitor. E você, Andressa? Bom, eu acredito que sim, seduz o leitor. Eu acho que se ele conhece, fatalmente ele vai procurar a obra e vai ter um processo de identificação, de recepção muito mais aprofundado do que aquele que não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós deveríamos pensar essa questão da cultura numa acepção mais ampla também, né? Existem várias culturas, existe a cultura que é regional
e existe também a cultura que é global. Nós somos influenciadas e influenciamos a todo tempo, né? Então, esse mesmo morceguinho que vive em Guarapari pode vir a ser um instrumento de conhecimento para uma outra criança que mora em São Paulo, né? Então, eu sou um pouquinho contra a rótulos, a literatura capixaba, a música capixaba. Eu acho que música é música, literatura é literatura e as culturas estão aí trocando, né? Interagindo o tempo inteiro. Essa mistura de etnias, né, e costumes. Hibridização, né? Então, ao mesmo tempo em que eu vou atrair o leitor com o meu livro, que é capixaba, eu também vou, né, levar a minha cultura regional para fora. Tem que ser compartilhada. Né? Sim, para fora dessa cápsula que é o nosso estado, assim. Então, sair um pouco, ao mesmo tempo que ela influencia, ela também se permite influenciar, né, e trocar com o outro, né, promover essas trocas. Gabriel Garcia Marques dizia assim que se você quer ser um escritor universal, fale da sua aldeia, porque é isso aí, né? Eu acredito também que nós, capixabas, temos uma coisa muito bonita. Nós somos muitos povos misturados. E muito antes disso não ser uma perca de identidade, isso na verdade é um encontro, né? Nós somos muitos. Somos negros, somos índios, somos italianos, somos pomeranos, somos muitos espanhóis, portugueses, e isso é muito bonito na nossa cultura, nós somos muitos povos. Né? Falar de cultura também é falar de educação, e o interessante é que cada pessoa define a cultura de um jeito ou tem algo mais para acrescentar. Vamos saber primeiro dos nossos convidados, o que é cultura assim para vocês? Cultura é uma mistura, né, dos nossos saberes e fazeres, né, nosso olhar sobre o mundo. A literatura é arte, né? E eu acho que através dessa arte é que a gente contribui, né, para que a nossa sociedade, a nossa localidade, a nossa aldeia, né, ela se desenvolva através daquilo que nós sabemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós ouvimos falar, aquilo que nós levamos para os nossos pequenos, né, a próxima geração. Então, acho que cultura é uma mistura de tudo isso, né? Dos nossos saberes, fazeres, da nossa arte, né? Do que somos, na verdade. Vocês querem acrescentar algo? Concordo plenamente. A gente até conversou antes, né, sobre um pouco sobre isso. Eu até falei que a gente, principalmente aqui o Espírito Santo, é uma esponja, ele absorve, né, tudo. E a gente está aqui no meio, a gente está absorvendo baiano, absorvendo carioca, mineiro. Mineiro principalmente, lá na minha terra é o que mais tem, mineiro, lá em Praia Grande. Mas é só isso mesmo, a grande porcentagem lá é tudo mineiro. A cultura, ela acontece o tempo inteiro, né, com uma mescla da tradição que se conserva com as dinâmicas do mundo. Então você tem uma cultura que está sendo, né, ela nunca ela sempre acontece, é um processo contínuo de preservação das tradições, dos rituais e de absorção do momento, do contexto, né, histórico em que se vive em determinado momento. E a partir dela, a partir da nossa música, da nossa literatura, o que a gente faz? A gente externa a nossa identidade, a gente mostra o que nós somos naquele momento de historicidade específica, né, naquele ponto da história em que todos vivemos. Então é uma forma de mostrar a identidade e que se faz o tempo inteiro, né, de modo contínuo. Quando a gente fala de cultura, Andressa, todo mundo tem algo mais para acrescentar, né? A nossa repórter Amanda Silveira, ela foi às ruas para poder saber um pouco mais sobre o que as pessoas pensam sobre cultura. Vamos conferir? Estamos aqui no campus da Universidade Vila Velha para saber como as pessoas definem a cultura capixaba. Na verdade, eu não sou muito ligado à cultura por falta mesmo de saber procurar, de gente para mostrar, acho que é mal divulgado. Eu sou capixaba e mesmo assim não sei nada, só mesmo panela de barro, muqueca. E eu queria saber se existe uma forma aí de poder difundir mais a cultura, de poder mostrar mais para o pessoal a cultura capixaba. Para mim, a cultura capixaba é como se fosse um tesouro guardado, porque tem muita riqueza. O Congo, por exemplo, eu acho que ele desponta aí de todos eles, mas eu acho que os próprios capixabas, eles têm uma tendência a procurar coisas externas, assim, né?
de outros estados, internacional, que geralmente desponta muito. Então, eu acho que o que fica para mim é como incentivar a criança capixaba, né? Porque eu acho que é de berço, para ela poder ter essa coisa de sou capixaba, tenho orgulho e vou levar isso para os palcos de teatro, para as minhas letras de música. Bem, falar da cultura capixaba é falar de uma série de questões que eu acredito que são muito interessantes. Por exemplo, o estado do Espírito Santo é um dos poucos locais do Brasil que tem todas as ordens religiosas coloniais. Então as igrejas coloniais aqui do estado, elas são de uma importância histórica muito grande. Por exemplo, o Convento da Penha, eu não sei se tem algo similar como essa obra aqui. E eu sei de muitas pessoas que vêm no estado, inclusive pessoas que estudam, visitar o Espírito Santo exatamente para conhecer o Convento da Penha, né, que é uma obra antiga. A Igreja do Rosário, que fica ali na prainha, alguns autores falam que ela é a segunda ou a primeira igreja mais antiga do Brasil ainda de pé. E além disso tem uma série de outras questões que são muito interessantes. A questão da vinda dos primeiros italianos para o Brasil começou aqui no Espírito Santo, e especialmente Santa Teresa, com os navios que chegavam aqui no segundo parte do século XIX. Eles vinham de lá querendo uma nova vida aqui, e também junto com eles os alemães. Também nós temos uma cultura fortíssima aqui dos libaneses, que a gente come o quibe aqui na cidade, porque a gente pode encontrar muitas pessoas dessa origem, e a gente vê toda essa povoação aqui. E também nós temos a torta capixaba, que as pessoas acabam renegando ela, mas não tem nenhuma com esse formato. Segundo os historiadores dizem, isso é fruto de um produto totalmente indígena. Aqui tinha muita produção de palmito, tinha palmito aqui nessa litoral, e alguns palmitos eram amargos. Eles misturavam com o peixe para tirar o gosto amargo e botavam ovos de aves. Então a torta capixaba é algo maravilhoso aqui. Outra coisa, você passar na rua e ver durante a Semana Santa aquelas pilhas de palmito no meio da rua, sendo vendido, palmito natural, isso não tem em lugar nenhum. Então eu tive a oportunidade de morar durante muito tempo fora aqui do estado, e eu tenho falado muito sobre essas questões. Apesar do Espírito Santo não ter um grande apelo comercial, da cultura comercial, de ser vendido como um ícone, mas tem uma série de questões aqui que são muito valorosas. Nós temos clima de Nordeste, temos praias com água quente, temos praia com água fria, montanha, cachoeira. Então aqui no estado tem uma série de características muito interessantes que só não vê quem está voltado para uma chamada globalização, que procura encontrar aqueles ícones, aqueles elementos que bate com uma Torre Eiffel, que bate com a Estátua da Liberdade, e esquece que a questão da localidade mesmo, e entender como é importante conhecer e entender esses locais. Obrigada, Amanda. É impossível falar de cultura sem sequer mencionar as manifestações culturais, e essas manifestações ocorrem de diferentes formas, né? Seja na literatura, na dança, na música. Andressa, de que forma você acha que a música manifesta a cultura? A música é uma forma de expressão, né? Assim como todo tipo de arte. Eu acredito que a música, levando em conta o papel da historicidade, levando em conta o papel da identidade, ela é uma forma de pontuar como é a cultura de determinado lugar a partir do seu momento histórico, né? Muitas vezes há compositores, Villa-Lobos, por exemplo, o que Villa-Lobos fez? Percorreu o Brasil, resgatou células musicais regionais e transformou em grandes obras, em sinfonias, né, em grandes peças, certo? Então, eu insisto nessa tecla, né, não ver a cultura como algo regionalizado, mas sim como algo que se constrói e que se mostra, se manifesta enquanto cultura a partir de você externar a sua identidade, né, momentânea e historicizante naquele período. E partindo assim do ponto cultural mesmo, você acha que tem como intitular, isso é música boa, isso é música ruim? Nesse contexto que a gente vive hoje, sem mencionar, por exemplo, o rap é música ruim, ou a música clássica é música boa, ou vice-versa, sabe? Então, esse é um ponto assim muito contraditório. Se a gente pegar o rap, por exemplo, nas minhas pesquisas na área de rap, né, você vai encontrar acadêmicos e maestros
que são declaradamente inimigos do rap. Se você pega o Júlio Medaglia, por exemplo, ele vai dizer que é a putrefação da música, né? Que isso não é música, que o povo brasileiro acha que é politizado, mas que não é, né? Aí você pega também o Marcelo Mirizola, que é da literatura, vai dizer para você, isso não é música e nem literatura, porque isso ajuda a tirar o sujeito da marginalidade. Então, as artes nunca tiveram um papel assistencialista. Então pode ser qualquer outra coisa, mas não é música e nem literatura. E você já tem um José Miguel Wisnik, um Chico Buarque, que vão ser defensores desse tipo de arte. Por quê que você tem essa contradição, né? Justamente porque são pessoas que têm o conceito de cultura de maneira, né, diferenciada. A cultura até o século XIX, ali, dentro da era moderna que se fala, né, era uma coisa tida como uma mônada, isolada, que não dialogava com a sociedade, que não dialogava com as questões políticas de cada época, né? E aí o que acontece? Com o advento da pós-modernidade, você já vai ter um outro tipo de arte. A cultura agora conversa com as questões sociais, conversa com as questões políticas, né? Então depende do entendimento que você tem. E as pessoas acabam se identificando com isso também, por se tratar de uma coisa tão próxima, né? Sim, algumas sim, outras não. Outras ainda se colocam de uma maneira resistente, acreditando no conceito moderno de cultura e não no conceito mais contemporâneo, né, pós-moderno. Então essa acepção da cultura atual é o que? É a arte que vai dialogar com o que acontece naquele momento, né? Por exemplo, o rap, nessa época de crise política e econômica na Grécia, teve um papel fundamental, porque os protestos sociais começaram a partir do movimento hip hop, da arte, né? Então você tem uma arte que dialoga. Agora, é bom, é ruim? Na minha opinião, você não pode mais categorizar isso sendo bom ou sendo ruim. É simplesmente arte, e é uma arte que acontece, é uma estética que acontece naquele momento, né? Mas, como eu disse para você, existem muitas opiniões divergentes sobre o assunto, né? Para a gente continuar no ritmo que a gente vem levando no nosso programa, vamos de música? Vamos. Vou cantar uma música que eu fiz em homenagem a um artista que eu gosto particularmente muito, que é o Lenine, que também traz, né, da cidade dele esse lado cultural muito forte da sua música. Essa música chama La Decisão. Procurando um bom espaço sem causar estardalhaço algum. Ela nunca me viu assim, rodeando ao seu lado, pensando no que faço, procurando um bom espaço sem causar estardalhaço algum. Ela nunca me viu, eu que a encontrei. Ela então me sorriu, eu enfim me atirei. A cidade te envenena, eu quero tê-la do meu lado. A cidade te envenena, eu quero te levar pro mato. Um dia eu te passo na rede, te beijo na face, na decisão. Um dia eu faço o que Deus quiser. Eu te passo na rede, te beijo na face, na decisão. Um dia eu faço o que Deus quiser. Ela nunca me viu, eu que a encontrei. Ela então me sorriu, eu enfim me atirei. A cidade te envenena, eu quero tê-la do meu lado. A cidade te envenena,
na rede, te beijo na face, na decisão. Um dia eu faço o que Deus quiser. Um dia eu te passo na rede, te beijo na face, na decisão. A literatura é uma manifestação cultural que evoca sentimentos e emoções. Neuza, de que forma a literatura ela contribui, né, para a formação cultural do indivíduo e como ela está inserida nesse contexto? Olha, Thalita, a gente se pergunta, né? Para que mais um livro? Tem tantos autores já, tantos livros, né? Por que eu deveria escrever mais um livro? Eu acredito muito que é importante que o autor continue escrevendo, sim, um outro livro, porque essa é a maneira, é o seu olhar sobre o mundo. Então, quando a gente estimula nas escolas, né, a produção literária, é exatamente por isso, porque cada um tem um olhar diferente, tem uma maneira, a sua maneira muito própria de ver o mundo. E isso eu acredito muito que possa contribuir para que a gente possa, não só a gente, né, se sentir melhor, né, expressando a maneira, talvez o livro seja a nossa voz, né, o momento que a gente tem para dizer. A vida é tão cheia de tão poucos momentos que as pessoas param para ouvir umas às outras, né? E o livro é exatamente isso, é uma maneira que você tem de conversar, né? De mostrar o seu jeito de ver o mundo, de falar, é a sua voz. E o leitor, quando ele abre o livro, é uma maneira de conversar com você, de construir um outro livro, não só aquele que você escreveu, mas junto com você, o autor e o leitor, os dois juntos podem construir um novo olhar, um novo livro. Então, eu acho que é muito importante o livro como uma maneira cultural, né? Uma forma de você fazer cultura, de você ver o mundo, de você aguçar também o imaginário, exatamente, aquilo que você tem para dizer. O livro literário é diferente do livro na escola, né, comumente chamado de livro paradidático, né? O livro de literatura, ele não tem essa conotação, né, de educação, de ensinar. O livro de literatura, ele quer mexer com o imaginário, ele quer mexer com a alma, ele quer mexer com a arte. O livro de literatura é pura arte. Por isso eu acho tão importante, né, a ação da literatura no mundo escolar, né, na educação e também na vida do ser humano. As pessoas, elas não perceberam, acho que o nosso povo não tem uma tradição de muita leitura, né? É uma leitura mais prazerosa, é uma leitura... Mas, na verdade, a literatura, ela é especial. Eu acredito muito que a literatura possa modificar o nosso olhar, possa nos fazer abrir a mente para outras, uma visão mais ampla de mundo, né? E as pessoas parece que não descobriram isso ainda, né? Como nós temos poucos leitores, isso me deixa assim, muito triste, porque se você for comparar, cada arte tem o seu encanto, né? O cinema, né? O teatro, mas a literatura, ela é especialmente encantadora, né? Porque ela mexe com o nosso imaginário, com o nosso interior, né? Ela é um momento que nós estamos sós conosco mesmo, mas ao mesmo tempo estamos de frente com o mundo. Então, por isso ela é tão especial. E eu acredito muito que a gente precise ainda trabalhar muito esse leitor, né, para que o leitor possa descobrir o quanto a literatura ainda pode fazer por nós. Neuza, você que é da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, né, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre de que forma a Academia ela realiza e estimula produções literárias. Sim, a Academia Feminina Espírito Santense de Letras, ela já atua no nosso estado há mais de 60 anos, né? E é uma academia muito atuante. Todos os anos nós promovemos o encontro de autores capixabas, autoras, né, capixabas, e a gente tem estimulado também a produção literária através de concursos, né, literários promovidos pela academia.
E também a gente tem ido às escolas, as acadêmicas, de uma maneira, às vezes em grupo, às vezes individual, para oficinas literárias, para bate-papo literário com os alunos. Então, de uma maneira bem assim, leve, descontraída, sem muita pretensão, né? Acho que a única pretensão que a gente tem realmente é de mostrar para o leitor, né, como é importante a literatura na vida da gente, como ela pode contribuir no mundo escolar, né, de maneira até prática, de mostrar como que, através da leitura, encantar com a literatura, para arrebatar, para seduzir esse leitor, né, e como que a leitura é importante na vida dele, na vida escolar, como que facilita, né, geografia, história, ciências, todas as outras matérias, quando você tem uma leitura fluente, tem uma compreensão melhor do texto, né? Você falou que a academia existe há mais de 60 anos, né? O que é interessante porque, popularmente falando, a academia é pouco conhecida e às vezes tem pessoas que nem sabem que ela existe, né? Você acha que falta o quê para estimular essa visibilidade da academia? Bom, a gente tem procurado, as acadêmicas têm procurado levar mais, né? Abrir um pouco mais para receber pessoas diferentes na academia, mesmo em momentos de reunião ordinária, né? E tem também procurado sempre trazer um bate-papo mais acadêmico depois do horário das reuniões ordinárias, né? Temos feito assim um link bem bacana com a UFES, né? Com a nossa universidade, e também temos assim sempre convidado pessoas e escolas para que participem, né? das reuniões. Mas eu acredito que o autor capixaba, bem parecido com outras artes, né, do Espírito Santo, ganha pouca visibilidade dentro do poder público. Eu acredito que seria interessante uma visibilidade maior, né, que nosso poder público, de uma maneira geral, né, se interesse mais pelos artistas capixabas. Eu acho que isso é importante, que a gente tenha mais visibilidade. Mas o mais importante mesmo é a gente levar a arte, né, onde está o nosso povo, né, onde está a nossa gente. E a academia tem feito isso, através de cafés literários. Agora mesmo, dia 11, vou participar do Café Literário em Anchieta, que já está se tornando uma tradição. Todos os anos eles fazem esse café literário aqui do nosso estado. E eu acho que isso é importante, porque outras cidades também estão vendo, né, esse exemplo, também estão levando o café para outros lugares e criando outros espaços. E a própria academia também, para o próximo ano, pretende formatar uma feira literária. Vai ficar bem bacana também, e vai ser uma feira assim que vai ter o artista capixaba. Então, música, literatura, teatro, né, várias possibilidades, né? E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que estar sempre procurando ações novas, maneiras novas de chegar até o nosso público. Neuza, sobre as leis de incentivo? Thalita, seria interessante que houvessem mais, né, mais incentivos, né? Nós temos a Secult, temos a Lei Rubem Braga, temos a Lei Chico Prego, né? Temos uma lei de incentivo Cariacica também, mas isso limita um pouco. Os moradores de Vila Velha, por exemplo, não podem participar da Lei Rubem Braga, né? Os moradores de Vitória não podem participar da Serra. Então, acho que isso limita um pouco, né? Apesar de que a Secult já é mais ampla, né? Mas seria interessante que, além desses incentivos, houvessem mais outros incentivos. Por exemplo, a Lei Rouanet. É uma lei que parece uma coisa muito interessante, maravilhosa, mas a gente não tem um acesso de como chegar até essa possibilidade da Lei Rouanet. Então, é importante que houvesse mais oficinas, houvesse mais abertura para que a gente soubesse como chegar até as leis. Porque elas existem, a gente não tem esse acesso a elas. E a divulgação desses editais, né? É tão complicado você achar. De como fazer um bom projeto para chegar até lá, né? Como usar toda a argumentação que você tem de maneira que você possa chegar até lá. Então, eu acho que nesse sentido precisaríamos de mais oficinas e mais treinamentos e mais abertura mesmo para que a gente pudesse fazer um bom projeto para ser aprovado. E até mesmo algum processo de conscientização do empresariado de que é importante sim financiar a cultura, né? Porque muitas vezes você
solicita o auxílio, a troca dos bônus, e às vezes isso é negado. Por quê? Eu prefiro pagar o imposto a ter de financiar o artista. Então, existem as leis, mas ainda falta conscientização e ainda existem muitas restrições para aquele artista, né? Como a Neuza falou, se eu sou do interior, eu não posso participar da lei de Vitória. Se eu sou de Vila Velha, por exemplo, eu mesma tive esse projeto aprovado ano passado na Rubem Braga, mas anteriormente eu havia pleiteado a Secult. Só que fui reprovada, e fui reprovada por um motivo, que era o seguinte: o meu irmão é funcionário da Office, então irmão de funcionário da Office não pode nem concorrer, nem mostrar, eles nem leem a tua obra, nem escutam, porque é parente. Então, são regras que às vezes te engessam, né? E, infelizmente, a gente ainda tem um material humano muito escasso no sentido da produção também, né? Pouca gente faz música, pouca gente faz literatura, e aí às vezes acaba não entendendo nada em função de tantas limitações. Às vezes pode até muita gente fazer música e fazer literatura, só que não mostra, não né? mostra, não tem como mostrar. Não aparece. Exato. Então, e ainda falando sobre manifestações culturais, a repórter Rose Santana foi até a sede do Assédio Coletivo, que realiza ações com o objetivo de fortalecer o cenário cultural no Espírito Santo. Boa tarde, Rose. E você aí do outro lado da telinha, sabe o que é cultura? A cultura pode ser definida como algo a ser cultivado, conservado, passando por aspectos morais, valores como crenças e por alguns outros costumes. Aqui em Vitória existe um grupo chamado Assédio Coletivo que trabalha com a intenção de promover e fortalecer o cenário cultural aqui do Espírito Santo. Para falar um pouquinho aqui sobre esse cenário com a gente, estamos com o Guilherme, que conhece um pouco do projeto e vai nos explicar um pouco como funciona. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Explica um pouquinho para a gente como iniciou o grupo e o que motivou vocês a criarem o Assédio Coletivo. Certo, então. Em 2012, no ano passado, existia toda uma necessidade de algumas pessoas que hoje ainda estão no Assédio Coletivo de formar um coletivo de bandas, né? A gente percebia que existiam 3 gargalos dentro da produção musical aqui, que era o lugar para tocar, a forma como se profissionaliza e como gravar. Existiam os 3 gargalos, né? Aí a gente, percebendo essa necessidade, formou um coletivo de bandas. Aí eram cerca de 100 pessoas numa reunião, que era toda uma coisa que existia, assim, pegando várias pessoas, e até que se chegou no Festival Tarde no Bairro, né, que foi a primeira ação do Assédio Coletivo, isso lá em 2012. E hoje a gente já teve 18 festivais, né, 18 festivais Tarde no Bairro. E aí depois foi se percebendo que essa necessidade de trabalhar só com a música já não tinha essa necessidade real, assim. Aí passou-se a trabalhar com artes integradas, né? Que aí abrangendo todas as linguagens da arte e da cultura. A música, a literatura, o teatro, as artes plásticas, visuais. E aí, hoje a gente tá num outro momento já do coletivo, né? Que a gente tem uma atuação política aqui dentro do município de Vitória, aqui no estado, uma atuação bem forte de articulação junto aos outros coletivos e de promover o protagonismo dos outros coletivos também. Como vocês enxergam a cultura aqui no Espírito Santo? A cultura aqui no estado existe muito forte um folclore, né? Que é o Congo, a coisa da muqueca, das panelas de barro. Você tem as manifestações culturais do interior também, lá do norte do estado, do sul do estado. E existe também uma cena muito forte que já existiu de hardcore e de rock e tal, e hoje existe também essa cena muito forte do samba, do rock, mais uma vez, e uma produção autoral muito forte, né? Que é uma das coisas que a gente tem como norte do nosso trabalho, que é trabalhar com a produção autoral. Né, de forma que a gente quer que as pessoas elas produzam, que elas tenham essa ânsia de mostrar o seu trabalho e da necessidade de ocupar os espaços públicos, os espaços culturais, e de certa forma provar que que hoje a juventude é muito forte também nessa questão da cultura,
né? Tanto que existem diversas políticas públicas voltadas para a juventude, uma coisa nascente, crescente, e a gente precisa fortalecer muito esse campo. E cultura não é só muqueca. Vocês recebem algum apoio governamental? Como que é mantido aqui o projeto de vocês? Basicamente, o assédio a gente vive da militância, né? Da militância de querer fortalecer e de fomentar um cenário. Mas a gente trabalha com o financiamento das ações através de editais públicos, né? E de patrocínios privados. Mas de manutenção, a gente não é vinculado a nenhuma empresa, nada disso, a gente é totalmente autônomo. E é isso, a gente não tem a gente trabalha com esse financiamento, inclusive esse espaço que a gente está aqui também é financiado por um edital. Obrigado, Guilherme, pela sua entrevista aqui conosco. Como podemos ver, o assédio coletivo está aí fortalecendo, enriquecendo o cenário cultural do Espírito Santo. Muito legal essa iniciativa de valorizar a arte autoral, produtores e artistas do cenário cultural capixaba, né? Parece que nos falta realmente isso, reconhecer a própria cultura e não supervalorizar aquela que é produzida em outros estados, né? Porque nós, como capixabas, temos essa mania de supervalorizar o que acontece no Rio, em São Paulo, e não valorizar nada do que acontece aqui. Sim. Por exemplo, eu acho, dando ênfase maior ao que você está falando, por exemplo, está vindo carnaval aí, né? O carnaval está chegando, eu acho que legal esse apoio que a prefeitura dá para o samba. Acho que o samba é bacana, só que o samba já existe um turismo para o samba. Não acredito que vai atrair nenhum turista em potencial, ou então em massa, para cá, para o Espírito Santo, o samba. Eu achava que pode até continuar com o samba, mas poderia botar no sambódromo o próprio Congo, para ser o desfile de Congo, com o juiz julgando. Isso ia dar um ênfase maior para os compositores criar nova música de Congo, que também está sendo pouco criada. Não só de Congo, eu acho que o forró ele tem uma raiz muito forte aqui no estado e falta isso. Com carro alegórico mesmo, né? Para esse outro estilo de música. Acho que as pessoas já imaginam o samba entranhado na cultura carioca, em outras culturas, e aí acaba não valorizando aqui, né? O regional. E para a gente ir para o intervalo de novo, com ritmo, com estilo, vamos de música. Vou tocar a música Voz de Deus, que é tema do clipe 2014, que tá para vir aí. Se Deus quiser, vocês vão gostar. Tudo aconteceu no mesmo lugar. Ninguém percebeu, mas hoje o dia vai ser melhor. Pra que se desviar e fingir tá tudo certo? O sol já vai partir e eu prefiro aproveitar a voz de Deus anunciar a noite boa que virá. A voz de Deus anunciar a noite boa que virá. Em um programa de cultura é bom a gente enfatizar a agenda local, porque tem muita coisa boa acontecendo aqui, né? A temporada de verão da Escola de Música do Teatro Carlos Gomes já começou e o Picadeiro Musical acontece no dia 20 de novembro, na quarta-feira, às 20 horas, no auditório Rensgay. A apresentação vai ser realizada pelos alunos de musicalização da Escola de Música e Teatro Carlos Gomes. Já no dia 23 de novembro, o pianista Luiz Cláudio, que é bacharel em piano pela Escola de Música do Espírito Santo, vai realizar um tributo a Frédéric Chopin, um pianista polaco radicado na França e compositor para piano da era romântica. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados com meia hora de antecedência na bilheteria. O compositor capixaba e professor da Faculdade de Música do Espírito Santo, Marcelo Rauta, vai ter uma obra inédita executada pela Orquestra Filarmônica do Espírito Santo. A Metamorfose, música inspirada na obra homônima do escritor tcheco Franz Kafka, que vai ter a sua estreia mundial na próxima quarta-feira, às 20 horas, abrindo o nono e o último concerto deste ano da série Quarta Clássica, também no Teatro Carlos Gomes. Eu gostaria de saber de vocês, meus convidados, o que vocês pensam sobre essa questão de que o Espírito Santo não tem identidade própria, né? De que somos uma mistura de tudo. Thalita, eu acho isso maravilhoso, encantador, porque não somos um povo específico, né? Derivados dos imigrantes italianos ou alemães ou
vários povos, nós somos muitos. Isso é muito lindo, eu acho, muito encantador. A gente ter toda essa mistura, né? Ter toda essa rica produção de ser. E a mistura faz a identidade, né? Exatamente. É o excesso de identidade, né? A gente tem um excesso de identidade. É muita identidade, tem, igual você falou, do Pomerano, é muita identidade, cada um é uma identidade. Se mistura, formando uma só. Que até às vezes é incompreensível, né, para quem está de fora entender. Talvez quando se coloca isso de que o Estado é um Estado sem identidade, na verdade é uma frase mal expressada, né? Uma sentença mal expressada. O que se quer dizer? É que talvez não haja a valorização do regional, adequada como todos nós gostaríamos que houvesse. Né? Porque se a gente for falar que o Estado não tem identidade, então o nosso país não tem identidade, né? Porque somos pecamos pelo excesso da identidade, né? Então, talvez seja isso. Talvez o que existe é uma falta da valorização e do reconhecimento em relação à cultura regional. Não só das pessoas daqui, como das pessoas de fora. Mas os de fora talvez não valorizam porque não conhecem. O que faz. E por que a gente não dá visibilidade também? Somos nós que vamos fazer os outros se interessarem. Né? Sim, exato. Então vamos homenagear a Praia Grande. Nova Almeida. Vamos de Cidade Faroeste. Vamos de Cidade Faroeste. Te falar, tem gente com bagulho e com papel na mão, mas nunca espere por vacilar, que roupas são queimadas junto com o colchão. Meu caminho, quem me segue, minha trilha não desliga, meu contorno é traço forte, meu consolo é minha rima, eu faço pró, em busca da cultura, minha fortuna é tu e nosso Deus que nos ajuda. Mas se por acaso você me encontrar em Nova Almeida, Praia Grande, qualquer ocasião, a força da palavra não vai fracassar, muita paisagem não tem que ser irmão. Hoje eu vim aqui para falar de Nova Almeida, hoje eu vim aqui para falar de Praia Grande. Pegue sua breja, cuidado com a gangue, a cidade é faroeste, pode vir mais sem terror. Hoje eu vim aqui para falar de Nova Almeida, hoje eu vim aqui para falar de Praia Grande. Pegue sua breja, cuidado com a gangue, a cidade é faroeste, pode vir mais sem terror. Eu vim daquela baixada, é o fim da nossa quebrada. E quando eu passo sozinho no escuro dá medo, mas logo me controlo, pois aqui mora o sossego. Se eu passo no val para contrariar a sombra da cerveja, alivio o paladar e passo o dia onde posso. Isso me traz remorso. O importante é saber o que a vida te traz, para reiniciar e me incentivar, chamando todo mundo para comemorar. A coisa tá limpada, o amor me deixa vá. Inspiro minha mente para poder reanimar a ira que outro dia me enganou. Na madrugada as regras têm seu valor, e quando o tempo atinge a regra, alivio o doutor. Hoje eu vim aqui para falar de Nova Almeida, hoje eu vim aqui para falar de Praia Grande. Pegue sua breja, cuidado com a gangue, a cidade é faroeste, pode vir mais sem derrame. Hoje eu vim aqui para falar de Nova Almeida, hoje eu vim aqui para falar. Pegue sua breja, cuidado com a gangue, a cidade é faroeste, pode vir mais sem derrame. Pegue sua breja, cuidado com a gangue, que a cidade é faroeste, pode vir. Eu vim daquela baixada, é o fim da nossa quebrada. Hoje eu vim aqui para falar de Nova Almeida, hoje eu vim aqui para falar de Praia Grande. Pegue sua breja, cuidado com a gangue, que a cidade é faroeste, pode vir mais sem derrame. Obrigado a você. E o nosso programa de hoje, o Nossa Herança, está encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, a Andressa, a Neuza e o Jorjó. Obrigada por ter feito o programa mais alegre e mais feliz aqui com a gente. Tá bom? Que bom. Tchau, até a próxima.